A paz do Senhor a todos. Esse estudo nós vamos falar sobre o livro de Levíticos. E antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor meu Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, pela oportunidade de meditar na Tua Palavra e aprender com ela. Nos ajuda a colocar em prática, Senhor, as Tuas verdades sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E hoje eu vou intitular esse estudo em santidade, em sermos santos, né? Em Levíticos é um livro escrito por Moisés. E esse livro tem vários deveres e instruções a respeito de como o povo deveria realizar suas cerimônias, os seus sacrifícios, de como o povo deveria se comportar diante de Deus, diante do mundo, né? De fato, como eles deveriam viver. E é bem detalhado mesmo, o Senhor fala passo a passo, né? Para quem, aquele famoso ditado, precisa escrever, desenhar, né, para eu entender, praticamente foi isso que Deus fez ali. Deus falou com Moisés no templo, né, na tenda do encontro, e foi passando várias instruções para os sacerdotes, para o povo, no quesito desse povo ser um povo separado, ser um povo diferenciado do mundo, com comportamento diferente. E ele fala sobre como oferecer os holocaustos. São livros realmente, um livro realmente que vai descrever várias leis, várias instruções que o Senhor dá para o povo, né, de como deveriam ser as festas e tudo mais. Então Levíticos é isso, assim, não tem várias histórias, vários acontecimentos, não, são instruções do Senhor mesmo. Aí. E algo que me chamou a atenção foi a respeito da santidade. Eu quero ler com os irmãos. Eu acredito que esse estudo vai ser um pouco rápido, porque realmente tinha muita coisa de Levíticos, mas algo que me chamou a atenção foi a santidade, algo que a gente pode aplicar mais para hoje, né? Tem tantas leis, tantas instruções que o Senhor passou, mas glória essa me chamou. Vamos ler lá em Levítico, capítulo 11, versículo 45. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. E esse foi um versículo que me chamou a atenção, porque o Senhor, ele nos instrui, sabe? Ele nos conduz a essa santidade. Ele fala para nós sermos santos, porque Ele é santo. Então, de fato, nós precisamos ser imitadores do Senhor, né? Se nós somos filhos de Deus, nós precisamos ser santos, porque Ele é santo. E Ele nos ajuda essa santidade, a chegar a essa santidade, né? E santidade nada mais é do que um processo. É um processo de separação e renúncia, né? É diário isso, é um passo a passo. Ninguém nasce já santo, né? A gente já nasce em pecado, a gente já nasce meio ruinzinho mesmo, e é um processo até a vinda do Senhor, essa santidade. E é isso que nos torna diferentes do mundo, a nossa santidade. É isso que torna os nossos olhos diferentes, nossa maneira de ouvir diferente, nosso modo de agir, nosso modo de falar diferente, é a santidade. E eu queria compartilhar com os irmãos alguns versículos, acredito que eu vou ser breve, para a gente meditar um pouquinho sobre santidade. Fica lá em João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Aqui é uma oração de Jesus a Deus para os seus discípulos, né? E ele fala que a santidade se tem através da palavra de Deus. Então, um dos passos aí pra gente, né, voltar à santidade, ou começar a ser santo, ou tentar ser santo, é conhecer a palavra do Senhor, né? A palavra da verdade, ela que nos liberta, né? Tem um versículo que fala sobre isso. Então, é necessário, irmãos, a gente ter uma comunhão com Deus através da leitura da palavra. Não tem como a gente só louvar, a gente só ir para a igreja. E mesmo se a gente fizer
isso não vai resultar em santidade no nosso dia a dia. A gente sempre vai encontrar erros e falhas em nós. Sempre vai estar ali no pecado, sempre ali não vai estar sendo a luz do mundo, sal da terra. Porque sem a palavra de Deus, não tem como. Não tem como a gente ser transformado, não tem como a gente ser melhor sem ler a palavra do Senhor. É ela que nos liberta, ela que é a verdade. E a palavra do Senhor nos garante que é ela que nos santifica, nos conduz nesse processo de santificação, né? Quem nunca leu a Bíblia e ali ficou constrangido, e ali desejou mudar, e ali, né, viu que estava realmente errado, falou, não, a palavra do Senhor me garante, a palavra do Senhor também me ajuda. Isso, irmão, é um processo, né, a santidade. Então, para eu e você sermos santos, vamos retomar, sabe? Ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, guardar essa palavra no nosso coração, praticá-la no nosso dia a dia, porque é isso que vai nos tornando santos, semelhante ao Senhor. Como a gente pode ser semelhante a alguém se a gente não conhece, né? Não tem como. E eu também gostaria de compartilhar com os irmãos em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E, irmãos, pra gente dar continuidade a essa santidade, né? Não é somente a palavra do Senhor, porque é necessário ter o temor. Aqui fala, né? Purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, quando nós conhecemos a palavra do Senhor, o Senhor nos conduz a essa santificação. O Senhor vai nos santificando através da verdade. Nós vamos reconhecendo que nós precisamos de perdão, nós vamos reconhecendo que precisamos de mudança, nós vamos reconhecendo que somos um povo diferenciado e que a gente precisa ser diferente. Mas essa santidade só se continua, só se aperfeiçoa quando nós tememos a Deus. Isso é um passo tão importante, né? Hoje em dia as pessoas acham que é só um livro, a Bíblia, e deixam de temer a Deus. Acham que o Deus, né, que fez tantas coisas no Egito, que realizou milagres, tantas coisas, né, que libertou o povo, aquele Jesus que morreu na cruz, acha que ele mudou, ele que, né, tá ali, né, só sentado, só olhando, né? As pessoas acham. Mas não, nosso Deus permanece o mesmo, sabe? Ele ainda tem poder, ainda ele tem controle, ainda ele tem um domínio sobre todas as coisas. É necessário esse temor. Muitas vezes a gente perde, né, na nossa caminhada, porque a gente vai tornando as coisas rotineiras, né? Um costume, algo normal. E a santidade se tem através do temor. A gente vai pecando, e deixa de temer o resultado do pecado. A gente deixa de temer a nossa colheita. A gente vai plantando sem saber do que a gente está plantando. Aí chega o amanhã e aí a gente percebe que a gente estava plantando errado, porque nós não tememos a Deus, não tememos a palavra do Senhor. Então, o primeiro passo é a gente ler a palavra do Senhor, se santificar através dessa verdade que é a palavra dele. E o segundo passo, para a gente dar continuidade nessa santidade, é temer ao Senhor. Temer quando ele diz sobre as consequências, temer a ele que tem todo o domínio. A Bíblia fala que nós não devemos ter medo daquele que pode matar o corpo, mas nós devemos temer aquele que pode tanto matar o corpo e levar a alma para o inferno também. E é um versículo pesado, né? Nós tememos tantas coisas, mas e a Deus que tem a chave, né, e o poder da vida e da morte? Como que fica? Que nós viemos temer esse Senhor, este Deus. Eu gostaria também de compartilhar o porquê que nós devemos ser santos, né? Além de tudo, porque nós somos filhos de Deus. Então o Senhor já fala, ó, sede santos como eu sou santo. Então, já é um passo. Gostaria de ler com os irmãos em Hebreus 12,
versículo 14, que diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E tá aí, né, um passo. Se nós vamos para o céu, é porque nós vamos ver a Deus. E se vamos ver a Deus, é porque somos santos, né, ou seremos santos. E ninguém pode ver a Deus se não for santo. E a palavra do Senhor fala pra gente se esforçar, sabe? Se esforça. Viver em paz com todos e para serem santos. Não, viver em paz com todos também não é fácil, né, irmãos? Nesses dias que nós vivemos, tanta coisa, né? Emprego e parentes e tantas coisas. O mundo em si, fila de mercado. É difícil viver em paz com todos. Mas a palavra do Senhor fala pra gente se esforçar. Se esforce para viver em paz. Se esforce para ser santo. Então é um processo, sabe? É uma escolha de todos os dias. É uma renúncia de todos os dias. Não é fácil abrir mão dos nossos prazeres carnais, né? Porque às vezes nós queremos cometer aquela falha, queremos cometer aquele erro, mesmo sabendo que é errado, a gente quer, né, arranjar uma intriga, a gente quer bater o pé, mas a palavra do Senhor fala pra gente se esforçar. Pra gente lutar contra a nossa carne, pra gente buscar essa santidade. E isso, quem nos convence é só a palavra do Senhor. Por isso que é importante, sabe, a gente ler. É o Espírito de Deus que nos convence. É quando nós lemos a palavra e aquela palavra nos transforma por dentro. E aí nós começamos a temer a Deus. E aí a gente começa a se esforçar, porque nós conhecemos a verdade. E nós estamos a conhecer o nosso Deus, né? Tememos a Ele. Então, irmãos, que nós venhamos nos esforçar para essa santidade, porque o resultado dela é ver a Deus. E que graça é essa? E que impactante será quando nós vemos ao Senhor, porque Ele é santo. Então, sem santidade, nós seremos consumidos diante de Deus, né? Da presença do Senhor. E por fim, eu gostaria de compartilhar Romanos. Romanos, capítulo 12. Versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o que eu gostaria de deixar para os irmãos sobre essa santidade, sabe? Não se amoldem ao padrão desse mundo. E é muito difícil a gente não ficar semelhante a esse mundo, não ser amigo do mundo, não caminhar junto com esse mundo. Porque se assim nós fizermos, é difícil a gente conquistar a santidade, é difícil a gente viver em santidade. A palavra do Senhor fala pra gente não se amoldar aos padrões. Não se amolda, irmãos. Às vezes a gente se pega, né? Ah, mas o que tem a ver? Não tem nada a ver, não. Essa musiquinha, essa dancinha, essa saidinha, essa conversinha, essa amizade, não tem nada a ver, mas nós sabemos no fundo que tem tudo a ver. E pra gente prosseguir, sabe? Nessa santidade, é necessário a gente renovar nossa mente. Isso se renova através da palavra do Senhor, através do temor do Senhor, através do nosso esforço, né? Mas a palavra do Senhor, ela nos conduza, sabe? Pra gente mudar o nosso modo de pensar sobre as coisas, pra gente não se amoldar. E santidade é algo que parece ser tão clichê, né? Parece ser algo tão para senhoras de cocozinho, né? De coque. E que a gente, ainda mais nós os jovens, né? Parece meio sem graça, meio ultrapassado, meio quadradão. Mas é isso que se torna diferente diante de Deus. É isso que chama a atenção de Deus. E o que é mais importante é a opinião de Deus a respeito de nós, não a do mundo. Não das pessoas ao nosso redor, sabe?
Então, irmãos, eu gostaria de deixar esse versículo final. Não se amoldem. Não se permita, às vezes, nós nos permitimos viver as coisas desse mundo, viver conforme esse mundo, mas que nós venhamos mudar nosso modo de pensar, que nós venhamos mergulhar na palavra de Deus, para que verdadeiramente a gente seja liberto, para que essa verdade venha transformar as nossas vidas, para que a gente volte a temer a Deus, para que a gente, através da palavra desse temor, se esforce essa santidade, né? Porque senão a gente não vai ver a Deus. É impossível. Nós não somos filhos de Deus se nós não tivermos santidade, porque nós somos semelhantes a Ele e nós temos que ser santos. E é isso que eu gostaria de deixar para os irmãos, né? Esse tema sobre santidade, querendo ou não, é algo que no livro de Levítico foi algo também, apesar de todas as instruções, de todos os deveres que o Senhor estava falando ali com o povo, a santidade era o principal. Era um processo de separação mesmo que o Senhor estava conduzindo o povo para ser diferente, para viver algo novo, né? E é isso que eu gostaria de deixar para os irmãos, que eu e você venha buscar essa santidade. Não é fácil, mas a palavra do Senhor fala para a gente se esforçar. E a palavra do Senhor, ela nos ajuda, sabe? Por nós mesmos nós não conseguimos, mas a palavra do Senhor, ela nos liberta, ela nos consola, ela nos transforma. E que venhamos temer ao Senhor sobre todas as coisas, porque Ele é Deus, Ele não mudou, Ele permanece o mesmo. Então seria isso, irmãos. Deus abençoe a todos. Desculpa o barulheira que tá aqui. Em nome de Jesus.